Olá, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. E quando o amor acaba? Como enfrentar o fim de um relacionamento e manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo? O nosso amor a gente inventa, já dizia o Cazuza, inventa para se distrair e quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. A música é muito bonita, a frase é emblemática, mas é também o ponto de partida para o episódio dessa semana que fecha a nossa longa temporada de mais de 3 anos desse podcast Na Medida do Possível ou Quase. O que acaba quando o amor acaba? Qual é o caminho do corpo, da mente, da alma, até chegar nesse ponto tão libertador em que parece que o amor nunca existiu? Até lá, essa jornada pode ser longa, dolorosa, porque existe um limbo, um vale das sombras, que é esse meio do caminho que inevitavelmente acaba afetando a nossa qualidade de vida. Meio do caminho do fim para o fim mesmo. Para falar sobre tudo isso, quem está aqui é uma convidada muito especial, a psicanalista mineira Maíra Marcondes Moreira. Como vai, querida Maíra? Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Prazer estar aqui de novo com você. Alegria nossa. Que tema, assim, não deixa de ser triste, melancólico, mas necessário para a gente discutir o fim das coisas, né, Maíra? Às vezes a gente estica muito essa corda, né? Eu achei até muito interessante você ter colocado a questão da melancolia logo de cara, porque é justamente essa distinção que é fundamental. Não fazer de um luto uma melancolia. Ah, tá bom, então vamos lá. Como é que a gente vai saber a diferença da tristeza, do luto e da melancolia? Se amor acaba ou a gente entende que ele acabou, mas ele não pode ser encerrado, ele tem questões, né? Hoje existem muitas questões sociais, culturais e emocionais que vão prolongando esse fim do amor. E às vezes a gente quer também ficar com isso, né? A própria questão da duração é algo a ser levado em conta. As pessoas costumam, inclusive, tentar medir o tempo que seria saudável e justo a questão do luto. Mas, de fato, é um tema muito interessante, o Freud até se dedicou bastante a ele, para pensar como que as pessoas também superavam essas perdas. E ele chega a uma conclusão muito bonita, de pensar que, diante de uma perda amorosa, o mundo ele parece, de certa forma, mais apagado, em tons pastéis, menos vivo. E na melancolia é como se o sujeito retornasse esse desinteresse do mundo para si mesmo. Então entra num processo mais de depressão. Ele traz um pouco que parte dessa solução que o sujeito vai encontrando no seu processo de luto, de voltar a investir libido, amor, energia em outros objetos, vem também da incorporação de um traço daquilo que o sujeito perdeu ou que às vezes ele apenas supõe ter perdido. E interessante isso porque, de certa forma, a gente pode entender que o fim de uma relação é também o fim da projeção que a gente faz da gente mesmo com relação ao amor? Sim, é o fim de algo que às vezes a gente investiu muita energia, libido, um projeto de vida, que a gente sempre tenta medir um certo sucesso, né, de uma empreitada, de uma relação a partir da duração. E eu acho que essa é uma das maiores furadas que às vezes as pessoas entram também, né, de acreditar que é isso que mede a qualidade de um encontro, a qualidade de qualquer tipo de investimento que o sujeito vai fazer na vida, seja num trabalho, num sonho, num projeto pessoal. Porque às vezes até esse sentimento de perda, de amor, vem também do sujeito sentir que ele acabou perdendo a si mesmo, de alguma forma. É bacana. E esse paralelo, quando você fala do luto, né, que o Freud compara, essa tristeza que a gente enxerga no mundo, e quando é uma melancolia, o mundo é que está dentro da gente, triste, do jeito que a gente se vê. Quando a gente fala da perda de alguém, da morte, existem até espaços mais delimitados, assim, que você pode entender. O luto vai até aqui,
tristeza dura até aqui, mas depois vira uma boa lembrança, sadia, e pronto, vida que segue. Mais do que isso pode virar talvez uma depressão, um processo mais complicado. Mas quando a gente fala de amor, a gente tem que esquecer, queimar fotografia, rasgar carta, às vezes se controlar para não mandar mensagem. É um outro processo ou, na verdade, estamos falando da mesma coisa? Acho que nós estamos falando da mesma coisa, é só o nível de importância que a gente traz para isso também, né? Porque o amor, ele é um local privilegiado para o encontro, para o desejo, para a troca, para o gozo, para a parceria, para uma série de coisas. Então, acho que talvez é por isso que também ele é sentido como uma perda muito grande, se por acaso ele acaba. Agora, eu citei o Cazuza na abertura do nosso quadro, do nosso episódio hoje, Maíra. E o Cazuza, né, morreu nos anos 90, né, no início dos anos 90, quando ainda não existia muito pouco dessas... Quer dizer, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha Tinder, né? E ele falava do amor inventado. Essa letra dele diz o seguinte: o seu amor é uma mentira que a minha vaidade quer, e o meu é poesia de cego que você não pode ver. O nosso amor a gente inventa para se distrair. Nesse mundo totalmente conectado, internetico, cheio de Tinder por todos os lados, amor inventado é quase mato, né? A gente vai inventando amor atrás de amor, né? Tem até algumas leituras mais conservadoras que pensam, às vezes, que talvez essa proliferação de ofertas, de imagens, de possibilidades, acabam obliterando alguma possibilidade da fantasia. Mas a fantasia está ali, né? Tanto que a imagem, né, que a gente faz também da pessoa amada, os investimentos, eles são múltiplos e eles são muito singulares, as narrativas que estão sendo construídas. Eu acho que é por isso também que as histórias de amor povoam tanto os consultórios de psicanálise e psicologia. Os consultores de astrologia, as leitoras de bolas de cristal, todo mundo quer saber do amor, né? Todo mundo quer saber como é que vai sobreviver ao fim de um grande amor. Ainda citando Cazuza, eu falei sobre isso na abertura, né? E quando o amor acaba, a gente pensa que ele nunca existiu. Isso é maravilhoso, né? Você chegar nessa fase que ele nunca existiu, que você olha para trás pelo retrovisor do tempo e fala, não é possível que eu amei tanto isso, que hoje para mim não representa nada. Mas o episódio dessa semana é para discutir exatamente esse caminho, do fim até o momento que você fala, parece que nunca existiu. Para muita gente, isso demora muito, isso é doloroso demais, né? Por questões variadíssimas, né? Que a gente não quer largar, que a gente se confunde com o outro, que a gente tem medo. Às vezes tem relações que são muito amparadas em questões financeiras, né? Então tem muitas questões aí, né? E é um tema muito complexo também, porque o fim do amor é muito corriqueiro e é um tema um tanto até banal, assim, do quão comum que ele é, mas ele é sempre, de certa forma, o fim do mundo para quem experimenta isso, mesmo que a pessoa sobreviva. E eu acho que encontrar algo para além da simples sobrevivência é parte desse trabalho de luto. É até muito interessante pensar como que Freud trabalha isso, pensando que, mesmo que olhando no retrovisor do tempo, pegando essas palavras emprestadas, a gente acaba sentindo que esse amor nunca existiu, que algo é incorporado. O Freud vai pensar, inclusive, que o ego ele é um precipitado das nossas histórias amorosas. Porque todo encontro amoroso, inclusive de amizade, familiar, né, a gente toma alguma coisa emprestada do outro e o outro também. Todo encontro ele marca também uma perda, ele marca também um certo desencontro entre as nossas expectativas, entre aquilo que a gente encontra na realidade, esses pequenos mal-entendidos, inclusive nas relações que duram para sempre. Sim, que duram para sempre, tem o seu valor, né? Tem a sua maravilhosidade, né? Agora, é muito difícil a gente conversar sobre isso com a parceira, com o parceiro. É muito difícil falar o que se sente, é muito difícil se fazer entender. Consequentemente, é muito difícil também entender. Por que é tão complicado falar sobre tudo isso, cara a cara, frente a frente? Bom, acho que tem algo de
inclusive, suportar alguma coisa do mal entendido, né? A gente aposta que algo é possível na fala, sabendo que alguma coisa da comunicação falha também, né? Mas algo é possível de ser feito. E às vezes é melhor até que fale mesmo, falando em falhas, até para a gente não ficar colhendo sempre os efeitos que a gente intenciona. Porque seria um amor muito chato, muito previsível, muito sem razão de ser também. Se fosse tudo muito, muito dentro de uma caixa, né? Dentro de um raciocínio lógico de pensamento, né? Voltando a falar... Né? Vira um amor morto, né? E um amor vivo, ele também tem que suportar a ideia da perda. Não, às vezes a perda está o tempo inteiro ali, né? Às vezes a perda faz parte de toda a história da relação, né? Ó, cuidado. Isso acaba sendo um tempero, um fogo, um aquecimento. Sim, e eu acho interessante até você trazer isso, porque tem uma certa tendência, às vezes, de pensar uma relação muito higienizada, limpa, sem nenhum tipo de mal-entendido, sem nenhum tipo de desconforto. E é próprio das relações humanas que eventualmente alguma coisa do tipo ocorra, né? E algumas coisas talvez valham a pena ser superadas e outras não. E vai depender da trajetória de cada um também, decidir o que pode ser feito ou não com esse outro sujeito aí que eu elejo como um objeto de amor e que é apenas uma pessoa completamente falha, com suas questões, que vão atravessando ela com contingências da qual o outro parceiro não sabe nada a respeito. Então, o amor, eu acho que ele é principalmente uma aposta, e quem aposta tem que estar disposto a perder. Eu gosto muito dessa análise que diz assim, que quando a gente ama muito alguém, toda essa energia que a gente entrega, deposita, investe e fala e faz com que a vida seja maravilhosa, dinâmica, na verdade... é a gente ama a gente tá investindo na gente, tem uma coisa meio unitária nisso aí, embora a gente queira dividir, fala, nossa, eu amo tanto algo, mas na verdade você tá amando é você. Quando a gente entende isso, pode ficar até mais fácil, mas embora seja também um processo um pouco egoísta, esse raciocínio, né, Maíra? Mas eu acho que é justamente essa ideia de não tentar também purificar esse amor, né, porque o amor ele também pode encontrar esse lado contraditório, possessivo, de expectativas irreais e se embananar no caminho também, em seus tropeços, mas eu acho que é principalmente tentar levar em conta de que essas expectativas que a gente cria, às vezes, de reciprocidade, de retorno desse investimento. Bom, acho que no amor é melhor, então, investir na bolsa, né? Se a gente está querendo alguma coisa em termos de retorno, né? Porque mesmo que haja uma parceria, se ama também muito sozinho. Sim, o amor é solitário também, né? E existe nesse bojo do fim do amor uma perspectiva na verdade, uma expectativa de um novo amor e depois um novo amor. Isso faz com que a vida siga dessa forma e que a gente olhe pouco para a gente mesmo, né? Talvez o fim do amor seja também um convite para um olhar mais solitário, com mais solitude, com mais presença nossa, né? Eu acho que é pensar quais são as possibilidades de a gente incluir o outro, sabendo que a gente não vai conseguir engolir ele de fato, né? Sem conseguir fazer de fato essa unidade com o outro, né? Mas assim, é possível fazer laços, é possível fazer algum tipo de comunhão, parcerias várias também. Tem algo que é interessante assim nessa aposta que a gente faz no amor, até pra gente não adoecer, né? Porque, por vezes, é muito mais fácil fazer algumas coisas sozinho. Isso não significa que seja mais gostoso ou mais interessante. E eu queria só também falar de um ponto que, claro, nós estamos falando de um amor romântico, um amor de duas pessoas, nós estamos falando de um casamento, de um relacionamento, mas esse fim do amor também pode acontecer entre amigos. Amigos se decepcionam, né? Esse fim de amor pode acontecer até entre irmãos, pai, mãe, essas coisas também acontecem de forma familiar, né? A gente pode abrir mais esse horizonte para falar de fim, né, Maíra? Uhum.
Acho que pensar... Eu acho que essa questão do fim vem muito também dessa ideia de tentar medir esse sucesso das relações pela própria duração, né? E alguns amores são um pouco mais toleráveis, né? A amizade é um amor que se encontra, às vezes, um pouco mais tolerável. Pessoas que você faz laço por afinidade. A família tem questões geracionais, tem questão de transmissão, tem questão, às vezes, de um laço que o sujeito acaba assumindo como obrigatório. E eu só acho interessante frisar esse ponto do Freud, assim, que mesmo que alguma coisa aí se acabe, esse sujeito também leva alguma coisa dessa história, dessa narrativa, né? Inclusive que seja uma decisão de não fazer uma parceria a partir de algo que remeta a essa relação passada. Tem uma outra poesia aqui, que eu acho que essa letra do Cazuza é um poema, é do Leminski, que fala o seguinte: amor então também acaba? Não que eu saiba, o que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. É um pouco do que a gente falou, né? Tem outro poema também que para pensar a própria questão do luto, que é o poema do Drummond, da Pedra. E esse é um poema muito lindo, porque ele escreveu justamente após a perda de um filho, né? E aí ele vai e faz algo também com essa rima, né? Porque a pedra é perda, né? Tem uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, e é interessante que a própria Adélia Prado retoma esse poema e fala que, às vezes, a vida, Deus tira a poesia dela e ela olha para a pedra e ela vê pedra mesmo. Então, até nesses momentos assim, que são muito duros e muito difíceis, né? A gente vê que o sujeito consegue fazer alguma coisa com eles também. Essa frase é lindo. Só para exemplificar o que você está dizendo, eu achei o poema aqui. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Que pleno, né? E é muito essa possibilidade de fazer alguma coisa, mesmo com aquilo que traz muita dor e muita dificuldade, muita falta, um vazio. E eu acho bonito pensar assim como que esse caminho, né? O caminho continua existindo, né? E a tristeza é algo que precisa ser atravessado. Não tem como a gente driblar a tristeza, se distrair, fingir que nada aconteceu. A gente tem que atravessar ela e apostar que a gente consegue chegar do outro lado. E a gente consegue chegar do outro lado porque continua existindo o amor. O amor próprio também, né? Sim, o amor próprio, o amor em outras pessoas, a possibilidade de um novo amor e algo até desse amor que existiu e que não existe mais. Ou que não existe mais esse objeto no qual eu investia toda a minha energia. E que de alguma forma, como você disse aqui, de forma muito, muito importante, ele está em você. Alguma coisa dele ficou em você, no que você é, no que você faz, no que você pensa. Seria muito importante também a gente lembrar que os sentimentos mais importantes, mais fundamentais da nossa consistência e existência, eles não são os instagramáveis, né? Eles são os mais soturnos. A tristeza, a melancolia, o medo, o nojo, eles não aparecem no Instagram, nas redes sociais, mas eles são fortes, são vitais. E a gente entende isso, porque quando você está feliz da vida, alegre, num sábado de festa e churrasco, você não vai conseguir ler um poema do Drummond e entender a profundidade disso, né? De que existe uma pedra no meio do caminho. Você tem que estar triste, em casa, ali, para entender e assimilar isso, né? E se transformar numa pessoa melhor, né, Maíra? Eu acho que essa possibilidade de se permitir também ser atravessado até por aquilo que a princípio é difícil, desagradável também. Sabendo que isso é parte da condição que te permite aproveitar muito bem um churrasco em outra ocasião. Você disse bem, em outra ocasião. Em outra ocasião, não na mesma. Não na mesma. Na mesma você vai ser aquela pessoa que ninguém vai querer chegar perto, porque também o recomendado é nem ir para o churrasco. Mas enfim, não fugir disso, né? Vamos atravessar, né? Acho que a mensagem que fica nesse episódio é isso, atravesse, não tenha medo, o passo de fé, vai lá. É preciso viver, é preciso encarar.
Sim, sim. Eu tô lembrando, quando eu falei até dessa questão de tristeza precisa ser atravessada, tem um filme do Lars von Trier, o Melancolia, e no Melancolia tem até um quadro do... O apelido do pintor é o Velho, eu esqueci agora o nome dele, que chama Caçadores na Neve. É Bruegel. E esse quadro, ele é muito emblemático, e tem uma cena que a Justine olha para esse quadro, ela tá passando por um episódio muito depressivo, assim, você vê que ela tá num luto de si mesma, de certa forma. Ela acabou de romper uma relação, sai do trabalho, mas é um episódio em que fica alguma coisa um pouco deslocalizado, o que é que ela perdeu, né? E essa imagem vem muito forte dos caçadores tendo que atravessar a neve, aquela neve que chega com tudo, né? Que é a própria melancolia. E essa persistência, não, isso precisa ser de alguma forma superado e atravessado. E é muito bonito, e até o Byung faz uma leitura muito bacana do filme, que ele fala que Eros vence a depressão, né? Que até no filme Melancolia, quando tá vindo uma catástrofe, né, que vai dar o fim do mundo, ao invés da Justine ficar ainda mais abatida com isso, ela começa um processo de cura, até por conta disso. Mesmo que uma perda se assimile ao fim do mundo, né, é possível que alguma coisa aí sobreviva, né, e é possível fazer outra coisa, criar uma nova vida a partir daí. Então, eu acho que, de alguma forma, assim, os poemas, o cinema, a literatura, né, eles ajudam também a gente entender um ponto muito delicado e fino do luto, do que é o luto, do que é possível fazer com ele. Um bom exemplo esse filme. É claro que a gente está dando um spoiler fatal, né? Quem não viu o filme vai acabar tendo que se contentar com essa informação que a gente está passando aqui. Mas quem viu vai perceber que, poxa, é isso mesmo, o mundo vai acabar. Na verdade, o planeta Terra vai acabar, mas eu tô aqui, é isso aí, eu tô me resolvendo, né? A imagem que fica é essa mesmo, né? E aí você tá triste, mas tem um poema para você ler, tem um filme fantástico para você ver, tem algo para ser descoberto, tem alguma coisa para ser feita, né? É por aí. Acho que o fim, ele, na verdade, é o começo de uma outra estrada que também vai ter o fim, que depois vai ter outro fim, né? É isso, né? E essas pausas aqui são características de uma conversa psicanalítica também, né? Porque você vem, vai, e a coisa vai terminando e terminando. Ô, Maíra, eu acho que foi fantástico. Quero te agradecer muito pela participação e dizer que você encerra um ciclo de uma temporada longa que começou em abril de 2020, então temos quase 3 anos e meio dessa primeira temporada. Começou com o Dr. Braulio Zorzella falando sobre parto humanizado, ou seja, nascemos 3 anos e meio antes, e agora a gente se fecha aqui, a gente termina esse ciclo com o fim, exatamente. Foi maravilhosa a jornada e muito obrigado, gratidão imensa por você ter participado dela. Muito obrigada, Fernando. Que um fim que marque também um novo começo. Com certeza. Muito obrigado, sucesso para você. Grande abraço e tudo de bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado também. Até breve. Voltaremos numa nova temporada com outras atrações e voltamos em breve. Muito obrigado pela companhia. Valeu. Saúde.